ambiente do Congresso Nacional. Primeiramente, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a minha esposa, Lívia, porque hoje é aniversário dela e eu estou aqui. Então, uma salva de palmas para ela, depois eu vou mostrar isso. E vai ser o meu álibi. E o pessoal achando que eu tenho medo do Xandão. Xandão que nada. Os homens sabem do que eu estou falando. Enfim, falando um pouco sobre o poder dos bastidores, Christian, e sobre como é o Congresso, de fato, muitas pessoas acreditam que o que falta ali naquele Congresso é proposituras de leis, ou até mesmo a retirada delas. Confesso que em parte sim, mas em grande parte o que falta, e eu tenho visto isso cada vez mais, na minha pequena experiência mais intensa, é de que o que falta nos homens e mulheres naquele Congresso são virtudes. A gente tem hoje uma despesa gigantesca de um Estado grande e preguiçoso que não é efetivo. E por que as pessoas continuam, dando poder a esse Estado? Que vai naquilo que é a segunda frase do Fernando Henrique Cardoso, que o senhor disse, que é que a política nada mais é do que o reflexo da sociedade. Se a matéria-prima da política está ruim, a culpa é nossa. Fomos nós que colocamos eles lá. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele custa mais do que a realeza britânica. Sabiam disso? O judiciário brasileiro por ano custa 152 bilhões. A COP, um evento para poder debater sobre meio ambiente, está literalmente desmatando a floresta amazônica em Belém para construir uma estrada para poder chegar no evento para falar de meio ambiente. Foram 500 milhões sem licitação para poder fazer isso, e quase 2 bilhões aí de reais seus de pagador de impostos. Qualquer sociedade normal, que tem um aprofundamento cultural, histórico, olha para isso e fala, absurdo, não podemos tolerar isso. Mas como nós já chegamos num ponto tão alto de conformismo, que o anormal ficou normal. É normal, por exemplo, ministros do STF interferir no Congresso Nacional. Não estou falando interferência do tipo, olha, ele deu uma opinião ali, atemporal, não. É literalmente pegar o celular e falar, faça isso. É literalmente falar, se você não fizer isso, vai ter retaliação disso. Em um país normal, um ministro da Suprema Corte que diz, se não fosse por nós, o presidente Lula não estaria onde ele está hoje na presidência. As pessoas iriam falar, epa, parou, isso daí está ferindo a nossa Constituição, está ferindo a nossa liberdade, porque afinal de contas você está ferindo a sua competência e portanto você está ferindo a mim. Em um país normal, onde as pessoas têm um senso de cidadania, de honestidade, de senso de proporções e virtudes, um juiz da Suprema Corte que fala logo após uma derrota, que derrotamos o bolsonarismo, isso seria um escândalo, não somente para os cidadãos, votantes, mas para todos os envolvidos em uma eleição democrática, como jornalistas, como juízes, como a OAB, como as instituições. E por que eu falo isso? Porque, Christian, quando a gente fala a respeito de a política, ela é o reflexo da sociedade, e de que metade dos homens ali podem tudo, e outra metade não podem nada, isso quer dizer que o que falta em cada um de nós é assumir uma responsabilidade e não terceirizá-la. O brasileiro quer uma figura messiânica que resolva seus problemas. Vou dar uma péssima notícia, isso não vai acontecer. Ou nós, como brasileiros, entendemos que a solução não está no Estado, ou senão o Brasil vai continuar sendo o Brasil do futuro que nunca vai chegar. Essa é a realidade. Eu queria pedir uma reflexão sobre o futuro. Olhando esse judiciário hoje, o Supremo Tribunal, que tem alguns juízes que têm aí em torno de 40, 50 anos, ou seja, quando eu já estiver no túmulo, esses juízes ainda serão juízes do Supremo. Então nós teremos que lidar com algum desses nomes que estão ali durante um bom tempo da vida de todo esse auditório aqui. Os juízes do Supremo serão os mesmos, uma boa parte deles. Como é que você vê assim esse rearranjo de forças nesse curto prazo eleitoral do ano que vem, mas também além do processo eleitoral? O ponto de partida é, nós estamos em uma democracia. Qualquer atitude que nós tomarmos contra essa falsa democracia será considerada antidemocrática. Então, quais instrumentos que nós temos para lutar contra um hiperativismo? Nenhum. Nem se Rui Barbosa ressuscitasse e fizesse uma sustentação oral hoje perante o STF, não iria adiantar nada. Ou seja, não existe mais hoje conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Se você é amigo do rei, tudo bem. Se não, você se lascou. Prova disso,
O Marcel Van Hatten está sendo processado por falas em tribuna. Eu também. E criminalmente. Nós podemos ser presos por opinião. Assim como hoje. Tem um deputado, Daniel Silveira, que está preso. Você não precisa concordar com ele. Você não precisa ser bolsonarista. Você não precisa gostar dele. Você não precisa de nada. Mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Você nunca vai me ver pedir cassação de um deputado pela opinião dele. Caso contrário, metade daquele Congresso já deveria estar cassado, né? Mas não pedimos dessa forma, porque eu quero ter a liberdade de você falar o que você quiser, de você ser o que quiser, inclusive de ser um idiota. Né? Agora, como fazer o pesos e contrapesos com relação ao hiperativismo? Ora, o tirano, ele teve um instrumento perfeito para poder se maquiar de democrático, que é bater com a mão dos outros. Ele utiliza da Constituição para poder dizer que ele é democrático, mas pratica as ilegalidades, enfim, usurpa das suas competências, mas com a casca da democracia, com a casca da Constituição. Quando você olha, por exemplo, a Colômbia, ela aprovou o aborto, a Corte Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então, eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele, e vai ser candidato, não tenho dúvidas, e vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes, e você tem, enfim, a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador, mais uma vez. Você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que um juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que um juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? É utópico? Óbvio. É utópico. Ou melhor, o presidente, né, os ministros que atestaram, que cometeram crimes, que violaram, né, as suas competências, o presidente do Congresso Nacional deve pautar o seu impeachment no Senado Federal. Sabe quando? Sabe, calma, não se animem. Sabe, tem 200 anos que um presidente não pauta isso. Sabe quando isso irá pautar? Talvez quando a gente tiver 2/3 do Senado. 2026 é logo ali. E eu espero que o Rio Grande do Sul pelo menos faça um. pelo menos um. Pelo menos um. Muito bem. Que faça 2. Só não faz 3 porque são 2 vagas. Agora, a inspiração que a sua atuação parlamentar gera, em uma geração, várias gerações, todos nós, tem um efeito silencioso, e essa é a pergunta, você acha que tem um efeito silencioso que pode levar a esse resultado que você acabou de indicar, de que lá na frente, não daqui 2 anos, mas daqui 4, 5, pessoas inspiradas por atuações anteriores possam iniciar esse processo reformador que a gente tanto almeja? Com certeza, se tem uma coisa que eu não faço é subestimar a capacidade da sua voz. Então eu não tenho dúvidas que por vários locais onde eu passo, e eu fico assim até atônito, porque muitas vezes eu vejo um menino, falo, quantos anos você tem, menino? Aí ele, 10 anos. Eu falo, quantos anos? 10 anos, onde você me viu? TikTok. Eu falo, mas cara, com 10 anos eu estava ajudando o Goku a fazer Genkidama, né? Vamos lá, sejam sinceros. Quem aqui na adolescência já ajudou o Goku a fazer Genkidama? Seja sincero. Parabéns, vocês tiveram infâncias, tá? Homens de verdade, né? Enfim. Mas o pessoal vai estar assim, Nicolas, o que é Genkidama? O que é Goku? Pesquisem.
Chat GPT, dá uma olhada aí, né? Enfim, o Zema tá lá assim, eu tava comendo um doce de leite, né? Quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, então assim, eu não tenho dúvidas que quando você pega esse menino de 10 anos de idade, ou de 12, ou de 14, que, enfim, daqui a 4 anos estará votando, ou estará entrando em uma universidade, ele, enfim, já influencia no seu meio, é muito gratificante para mim, aumenta a responsabilidade, e eu não tenho dúvidas, né, assim como o filme Gladiador, esse vocês já viram, né, Gladiador, né? Então tá bom. O Gladiador, que o Máximos, né, ele fala assim, aquilo que você faz aqui nessa terra ecoa pela eternidade. Por exemplo, eu estou vendo a série agora na Amazon Prime, chama A Casa de Davi. É muito bacana, relata a história, né, de um jovem, que era o menor dos seus irmãos, que ficava ali, né, cuidando de ovelhas, e enfim, se tornou rei de Israel. E antes tinha enfrentado ursos e leões, depois enfrenta um gigante, e, enfim, é condecorado e ungido rei de Israel. Ele não faz ideia o que é Rio Grande do Sul. Ele não faz ideia o que é Fórum da Liberdade. Ele não sabe o que é Brasil, mas eu estou falando dele aqui agora. Mas eu não sei o nome de nenhum outro soldado que estava lá. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que impactou mais de 2.000 anos, impactou a minha vida. Eu não tenho dúvidas que impactou a vida de milhões, bilhões de pessoas. Então, eu acredito que nem tudo, isso aqui é muito importante. Muitas vezes, né, Marcelo? A gente chega lá na Câmara e fala assim, caramba, será que a gente, ganhar todas pelo visto não dá, mas perder todas... A gente fala assim, não é possível, né? A gente tem que ganhar alguma. Tem hora que, não que bate um desânimo, a gente fala assim... sabe, será que um dia a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo está gerando frutos? E daí, muitas das vezes chega uma criança, chega um adolescente, ou chega uma pessoa idosa, chega qualquer pessoa e fala assim, não desista, estou com você, eu oro por você. Eu falo, caramba, velho, então faz sentido, tocou o coração dessa pessoa, e talvez eu estou lá em Belém do Pará, talvez eu estou lá no interior de Minas, enfim, o que eu quero dizer com isso? De que nem tudo na política ou na vida, diz respeito a ganhar. O sacrifício talvez que a gente faça, talvez que agora pode ser uma perda, talvez, eu sei que isso possa acontecer, com qualquer um que estamos lá. A gente pode ser preso, a gente pode ser morto, tá? Eu tenho uma família agora que minha esposa, enfim, tem 2 anos de casado agora, faço em abril, já tem uma filha de 1 ano e minha esposa está grávida de novo, já de 3 meses, né? Jogador bom faz gol rápido. E, poxa, eu com 22 anos, era uma outra vida, né? Hoje eu tenho que andar com segurança, não tenho a mesma liberdade de fazer várias coisas, fico muito preocupado com relação a isso, com a minha família. Eu aguento as pancadas, só que quando, enfim, já joga para minha família, a gente fica muito mais preocupado. Só que eu paro para pensar e falo assim, tudo isso são consequências, Cristiano, natural da guerra que a gente escolheu enfrentar. Só que eu não sei o que isso vai reverberar depois. Então nem toda perda é uma perda. Porque as pessoas podem falar assim, se o Van Hatten, se o Nicolas, se o fulano de tal continuar falando isso, eles vão ser presos. Pode falar? Posso falar uma coisa? Não estou buscando isso. Não quero isso. Seria antinatural da minha parte buscar a prisão, buscar o sofrimento. Mas, se isso for necessário para poder algum dia o Brasil, ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você... Emocionado, Nicolas. Tá chorando. Até se levantou. Essa reação, Nicolas, é a reação das pessoas que acreditam na liberdade, né? Genuinamente. Enfim, você acha que já de alguma maneira já deu, mas se quiser complementar alguma coisa, inspirar mais a molecada? Cada um assim tem um início. Eu não acho que há uma fórmula para entrar na política. Alguns começam com o Grêmio Estudantil, outros começam a se envolver no DCE da universidade, outros começam no partido político. Eu não comecei em nenhum desses. Concorri ao DCE da PUC, e quem acha que a eleição de deputado é difícil, quem concorreu ao DCE sabe. Alguém já concorreu ao DCE aqui de universidade? Você já foi, né, Marcelo? Pois é, literalmente... No prédio de engenharia lá da PUC, é o prédio onde, obviamente, eu teria mais votos, né? Então, eu foquei mais lá. Quando o pessoal ia votar em mim, o pessoal da outra chapa pegava o voto e engolia. Tá? Só para vocês terem ideia o que eu já passei. Mas se você quer entrar na política, eu te dou 2 conselhos. Ore. Né? Peça para Deus para te orientar nisso, porque é praticamente um caminho assim, sem volta, de verdade. E se prepare. Meu pai sempre fala, olha, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade, do que você ter oportunidade e não estar preparado. Para mim é isso aí. A crise da educação no nosso país não é uma crise, é um plano.
né? Primeiro é isso. E o que eu pude perceber? Sendo bem sincero, tá? Eu não estou falando que a direita ela é perfeita. Todos os deputados da direita querem o melhor para o Brasil e todo mundo é de bom ânimo. Não estou querendo dizer isso. Mas uma coisa eu posso te garantir: é inacreditável como a esquerda é o freio de mão desse país. É inacreditável. A gente perdeu na Comissão de Educação por um voto instituir segurança armada nas escolas. Por um voto. Ou seja, é uma coisa assim: eles podem andar com seguranças. O ministro do STF pode ter carro blindado, mas os bancos, né, podem ter seguranças armadas para guardar seu dinheiro, mas o seu maior bem, que é o seu filho, não pode ser protegido, por conta de um voto. E assim, não somente nesses temas, mas em todos os temas. Agora na questão econômica, você olha lá, questões, por exemplo, no começo dessa legislatura, a gente votou para poder, a reforma ministerial, né, para não aumentar os 40 ministérios e o Alibaba, né, os 40 ministérios do Lula aí. E eu não estou brincando. A questão econômica, eles têm um pensamento literalmente de um Estado babá, grande, e até mesmo porque eles são favorecidos dessa forma. Vamos lá. Você tem ministra de Estado pegando o jatinho da FAB para ir em jogo do Flamengo, tá? Pega essa daí. Você tem ministro do STF usando o jatinho da FAB. E diz a reportagem do Estadão que não teve nenhum custo. Não tem nenhum custo? Não teve piloto. É o avião da Tesla. Vai de robô. Não tem gasolina também não, tá, gente? É zero custo. Vamos lá. Você tem ministros de Estado com super salários. Eles não ganham 46 mil reais. Esquece. É muito mais do que isso. Eu não vou falar qual ministro, porque eu já estou falando ministro aqui demais. Daqui a pouco sai daqui, rimos muito, tomei mais um processo. Um ministro aí que, enfim, lhe falta cabelos, falou o seguinte: eu vi uma fotinha dele, que ele estava com, não sei nem o nome, que eu não sei essas coisas. Como? Patek Philippe. Patek Philippe, isso para mim é nome de criança, mas ok. Patek Philippe. Eu fui pesquisar o relógio. Se eu não me engano, era 500 ou 800 mil reais. Falei, uai, esse cara tem que ser um ministro da economia, uai. Como é que você ganha 40 mil reais e tem um relógio disso daí? Alguma coisa não está batendo, ou seja, alguém está ganhando dinheiro com um Estado desse tamanho. Aí eu te pergunto, quem tem a coragem de falar assim: pessoal, vamos cortar na pele? Vai cortar na pele. Você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Você vai ter que cortar na pele de quem não quer, vai ser na pele deles. Esse que é o problema. Quem vota para cortar ou não na pele são as mesmas pessoas. Tipo, se eu falar com você quer que eu te corte? Você vai falar, não, então não. É assim que é decidido as coisas em Brasília, uai. É tipo, aumento de salário do deputado. Quem é a favor, levanta a mão. Aprovado. Assim, parece brincadeira, mas é desse jeito. Então, o que eu acho que são duas coisas que precisam ser feitas. Primeiro, nós somos fiscalizadores, somos deputados federais, a gente fiscaliza ou fica em cima. Eu devo ter uma centena lá de ações contra o Lula e, enfim, companhia. Agora, o segundo tipo de fiscal que tem que ser as próprias pessoas. Vocês precisam estar atentos com a fiscalização do gasto público, caso contrário, amigo, a Janja vai gastar o nosso dinheiro todo. Nada pessoal, tá? Eu amo a Janja. Para mim não pode sair do lado do Lula nunca. Ela é a minha camisa 10 do governo. Levando as suas palavras e ouvindo as suas palavras e a atuação de todas essas pessoas, eu acho que a gente deve dar um voto de confiança para o país e desincentivar todas essas pessoas que a gente tem ouvido sistematicamente dizer que vão para Portugal, que vão para Miami, seja lá para onde que vão desistindo do Brasil. Acho que a gente deve reproduzir a frase ainda do Eduardo Campos, que não pelo perfil, mas pela frase, que a gente não deve desistir do Brasil, né? Vamos tentar porque vale a pena. E com isso eu lhe passo a palavra para, se quiser fazer uma despedida ou um fechamento, fique à vontade. Eu não sou desse que desiste. Pelo contrário. Se algum dia chegar na minha velhice e falar, poxa, poderia ter feito um pouquinho mais, eu vou ficar extremamente frustrado. Eu sou extremamente insistente, sou extremamente persistente. Eu acredito que essa vida aqui, falo isso aqui do fundo do meu coração, acredito que essa vida ela é extremamente passageira, então por isso que eu não tenho tanto apego a ela. Eu, como cristão, eu quero deixar bem claro aqui para todos que o nosso país ele é muito mais do que somente números, ele é muito mais do que somente economia, mas nós somos formados por almas, e almas precisam ser tocadas, almas precisam ser levadas a sério. Quando nós somos políticos, nós estamos representando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, e você da mesma forma, como advogado, como professor, como influenciador, como político, como um estudante, tudo o que você fala vai reverberar em uma alma, e você precisa assumir essa responsabilidade.
Porque se esse país está do jeito que está, é porque tem uma parcela de culpa de cada um de nós. E o que eu acho que falta hoje para o nosso país é, literalmente, cada um de nós entendemos que a gente precisa potencializar as nossas virtudes. E o que eu acredito que falta hoje no brasileiro é a virtude da coragem. É a coragem de dizer, olha, eu quero ver o que está depois dessa porta do medo. Sabe, o brasileiro sempre fica, nossa, mas se isso acontecer, talvez vai ser pior. Como, esqueci o nome do palestrante que estava aqui anteriormente, mas falou, olha, se eu sair da gaiola, eu não sei o que vai acontecer. Eu confesso que eu estou doido para esse dia acontecer no nosso país. Do dia que o Brasil vai falar, mas olha, cansei disso aqui para trás e eu quero ver o que vai ter daqui para frente. No dia que a gente vai falar e falar, olha, daqui para trás a gente não quer mais esse Brasil e a gente vai assumir uma identidade completamente diferente. E isso só passa por pessoas que têm um sentido de vida. Busquem um sentido de vida, porque dessa forma a gente vai conseguir dar um sentido para o nosso país. Muito obrigado. Muito bom, muito bem, parabéns.